Bom, vamos lá, vamos retomar um pouquinho a questão do Supremo, tá? E qual que é o objetivo disso, né? Na verdade, o objetivo é único e exclusivamente deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, tá? Para que elas saibam que não vai haver uma canetada do tribunal para afastar o presidente, né? Como muita gente está preocupada, né? Ou porque lê alguma besteira, ou porque ouve alguma besteira, tá? Então as pessoas ficam realmente preocupadas com isso, e como eu falei no vídeo anterior, isso não vai acontecer, tá? E aí, o que acontece, né? Muitas pessoas, elas acabam falando assim, mas imagina, o Supremo comete tantos absurdos, como o caso do Daniel Silveira, como a liberação do Lula, né? Como o inquérito das fake news, né? Por que você tem certeza que não vai acontecer isso com o presidente? Bom, pois bem, uma coisa que é importante a gente saber é o seguinte, afastar um presidente é a coisa mais grave que existe. Tá? No nosso ordenamento jurídico, a coisa mais grave que pode acontecer é afastar o presidente. Por quê? Porque isso aí você vai contra a própria democracia, né? E como eu já disse em alguns textos que eu escrevi, não é a Constituição que criou a democracia, é a democracia que cria a Constituição. Então a coisa mais importante que existe no nosso ordenamento é a democracia. E a democracia, o lugar onde ela é mais manifestada é justamente na eleição para o presidente, né? Porque você tem, como você teve 57 milhões de pessoas que votaram numa pessoa. Então, tirar essa pessoa não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Inclusive, essa Constituição que todo mundo tanto reclama, é ela que protege o presidente. E é por isso que existe mecanismos tão rígidos para você afastar um presidente, que exigem que você tenha um aval da Câmara, ou, né, naquela única exceção, que seja a cassação da chapa, tá? Então, não é fácil, né? Não é simplesmente, hoje eu estou com vontade de afastar o presidente, vou dar uma canetada, o presidente vai cair. Isso não vai acontecer, isso é golpe, né? Isso aí é frontalmente ao que diz a Constituição Federal, e mais que isso, né? E frontalmente na parte mais sensível, mais grave, tá? Então é por isso que eu falo categoricamente que isso não vai acontecer, apesar do que pode sair no Globo, apesar do que alguns influenciadores podem falar, tá bom? Essas questões aí que falam, mas eu não quero das fake news. Cara, vamos lá. Uma coisa são as arbitrariedades que acontecem no Supremo no dia a dia. Isso realmente acontece, e acontece muito, tá? Agora, daí a você imaginar que isso pode mostrar que existe um cenário para afastar o presidente, isso é muito errado, é muito errado. Tem um hiato aí abissal entre as coisas, tá? Vou te dar só um exemplo, tá? A questão do próprio Daniel Silveira, né? Todo mundo fala, mas o Supremo está perseguindo as pessoas por crime de opinião. Mas vem cá, será que é crime de opinião, né? Será que ele extrapolou um pouco a liberdade de expressão dele? Porque se a Gleisi Hoffmann for na tribuna e falar que o presidente é genocida, o que a gente quer que aconteça com a Gleisi? Que ela vá presa, não é verdade? Então a gente está falando que ela não tem liberdade de expressão absoluta e a gente está falando que a imunidade parlamentar não pode alcançar todas as situações, né? O que aconteceu, por exemplo, com o Omar o Omar Aziz e o Renan com a doutora Nise? Todo mundo é contrário ao que aconteceu e todo mundo quer que eles sejam punidos, não é verdade? Então a imunidade parlamentar ela não é plena. Você percebe? Então é uma questão de interpretação. Não quer dizer que o Supremo esteja correto, mas é uma interpretação possível, que é totalmente diferente de você tirar um presidente de uma cadeira, né? A mesma coisa, a própria questão do inquérito da fake news, eu nem quero entrar muito nisso, porque realmente o inquérito da fake news, na minha concepção, ele tem vários vícios de inconstitucionalidade. Mas mesmo assim, existem coisas que estão sendo faladas que não são verdadeiras. Vou te dar um exemplo. As pessoas estão falando, o condenado, o acusado, na verdade o ofendido é a mesma pessoa que está investigando que é a mesma pessoa que vai julgar. Não tem julgamento ainda, não houve julgamento. Tá? A única coisa que existe agora é um inquérito, tá? É a ação de investigação. Tá? Ninguém está falando que vai ser o Alexandre de Moraes que vai julgar. Ele está investigando. Já é estranho demais ele investigar um caso onde ele é ofendido, sem sombra de dúvida. Mas olha como as pessoas elas vão além. Tá? Elas já estão partindo do pressuposto que ele é o ofendido, ele é o acusador, ele é o investigador e ele é o julgador. E não é verdade. Porque, inclusive, nem tem acusação ainda. Só tem investigação, a gente está lá atrás. E as pessoas já estão chegando na conclusão lá na frente. Tá? A mesma coisa a questão do Lula. O Lula foi solto, é um absurdo. É um absurdo, ninguém gostaria. Porém, existem juristas e juristas que concordam que houve usurpação de competência. Tá? Que a Lava Jato se sentiu dona do Brasil e achou que podia investigar todos os crimes de corrupção no Brasil. Sendo que ela só podia investigar crimes de corrupção vinculados à Petrobras.
né? Isso já estava claro. Né? Então, quando todos os crimes de corrupção que não fossem vinculados à Petrobras, ou que não se demonstrasse a vinculação à Petrobras, ela não tinha competência para investigar. E, consequentemente, a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para julgar. Foi isso que o Fachin decidiu. Se está certo ou está errado, se tem algum detalhe ou não, ok, isso é discutível, a gente pode discutir. Mas qual que é o ponto aí? O ponto é que essas situações, elas não são tão graves assim, a ponto da gente chegar à conclusão de que por conta disso o Supremo acha que pode tudo e que vai tirar o presidente. Eles não vão tirar o presidente, porque esses freios constitucionais, eles existem justamente para essa situação. É para essa situação que existe. Qual é a situação? Tentar afastar o presidente por questões políticas pessoais de um determinado grupo. Para quê? Porque eles querem tirar o presidente porque não se conformam com as eleições. É justamente para isso que existe o freio constitucional. É justamente para isso, é para essa situação, não é para outra, é justamente para isso. Então se determina que haja necessidade de um critério específico, de um processo específico, e esse processo específico, ele depende do aval da Câmara para ele começar. É simples assim. Então esse aval da Câmara é uma proteção para o presidente. Tá? Justamente para uma situação como essa que a gente está vivendo. Então, já que é como essa que a gente está vivendo, é como essa que essas regras elas precisam incidir, elas precisam ser aplicadas. E contra isso, o Supremo não tem como ir, porque é maior do que ele. Né? É uma coisa que é muito clara e não tem como você fugir disso. Se você fugir, é golpe. Sendo golpe, aquilo que a gente falou no vídeo anterior, provavelmente isso vai ser rechaçado não só pelo presidente da República, como pelo povo, como pelas Forças Armadas. Tá bom? Então é isso. Valeu, galera. Abraço.